Olá, turma jovem, tudo bem? Aqui é o Salomão Monteiro, que veio falar para vocês aqui sobre o nosso último assunto que tivemos. Finalizamos a série Fidelidade, com fidelidade para com a nossa igreja, para a nossa igreja local. Então, vamos ver os pontos que foram mais importantes. Então, primeiro nós precisamos saber o conceito de fidelidade. O conceito de fidelidade é a atitude de quem é fiel, que tem compromisso com aquilo que assume. São pessoas que são leais, confiáveis, honestas e verdadeiras. Queridos, existem pelo menos 3 coisas que nós devemos saber sobre a palavra igreja, sobre o que é uma igreja, né? Primeiro, igreja, ela não é uma instituição. A igreja, ela não é um CNPJ, né? Uma pessoa jurídica. Ela não é. A igreja, ela é muito mais que isso. A igreja, ela foi instituída por Deus para ser a igreja fundada por Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele que é o cabeça da igreja. E todos nós somos membros, somos corpo, fazemos uma parte do corpo dessa igreja, onde Cristo, ele é o cabeça. Então, a igreja, ela é muito mais do que um número, uma numeração. Ela é de Deus, ela é divina. Segundo ponto, a igreja, ela não é templo, ela não é uma construção, um espaço físico, não é. A igreja são os membros, a igreja é um coletivo de pessoas, onde 2, 3 estiverem reunidos em meu nome, lá estarei. Não precisa estar dentro de um templo, eu posso ser uma igreja num parque, eu posso ser uma igreja num bosque, eu posso ser uma igreja numa floresta, eu posso ser uma igreja na calçada, na rua, onde tiver pessoas reunidas, ali é a igreja. A igreja não é um templo, não é uma instituição, somos nós, eu e você. E o terceiro é que a igreja, ela não é nem minha e nem sua, tá? O que é a igreja? A igreja, na verdade, nós que pertencemos à igreja. Lembra que nós somos membros, onde Cristo é o cabeça, nós fazemos parte da igreja, ou seja, a igreja não é minha, é eu que sou da igreja, entendeu? Agora vamos saber também as características de uma igreja que uma igreja que é fiel, uma igreja que pratica fidelidade, onde os membros são fiéis, né? Quando uma igreja, os membros são fiéis, a igreja, sua igreja local, que ela ama a sua igreja local, é uma igreja o quê? Frutífera. O que é uma igreja frutífera? Produz frutos, uma igreja dinâmica, uma igreja que produz, uma igreja que se envolve nas programações, uma igreja que veste a camisa, que visita, que participa, que acolhe as programações da igreja, os eventos. Essa é uma igreja que produz, é uma igreja ativa, extremamente ativa. Isso é dar frutos. Segundo, uma igreja, ela tem que ser solidária. Mas o que é uma igreja solidária? É uma igreja que se ama, é uma igreja que ama fazer o social da sua comunidade, se preocupa com a sua comunidade, aonde ela está inserida, se preocupa com a sua cidade, se preocupa com as pessoas, mas ainda mais tem que ser solidário com quem? Com as pessoas de dentro, são solidárias entre si, entre os membros, né? Se preocupa com o membro, uma pessoa que se preocupa, que sente quando o irmão está triste, que sente quando o irmão está alegre, que se alegra quando o irmão está alegre, se entristece quando o irmão está triste, que ora pelo irmão, que se preocupa, que pergunta, você está bem, você está precisando de alguma coisa, que ajuda dentro das suas possibilidades, mas que se preocupa uma com as outras, uma igreja solidária, né? Isso é uma característica também de uma igreja que é fiel. Ela ajuda principalmente quem? Os seus membros, a membresia, os seus irmãos em Cristo. E por fim, uma igreja fiel, uma igreja que possui membros que praticam fidelidade à sua igreja local, uma igreja que missionária, uma igreja que envia pessoas para pregar o evangelho, uma pessoa que se preocupa com a pregação do evangelho, com a propagação do evangelho, com o ID, né? ID, levar o evangelho a toda criatura. Então, uma igreja que tem compromisso em quê? Com a palavra de Deus. Essa é uma igreja. Sua igreja, ela tem compromisso com a palavra de Deus, ela pratica missões. Mas eu nunca vi ninguém indo para a África. Eu nunca vi ninguém indo lá para os ribeirinhos. Missões pode ser no seu bairro. Missões pode ser dentro da sua casa. Pode ser dentro da cidade. Isso é missões, são missões urbanas. Então, missões é você levar o evangelho. Se você panfleta, você pega o seu grupo, você vai fazer um ato evangelístico, você faz uma programação evangelística dentro da sua igreja, isso é missões, é uma igreja compromissada em levar o evangelho da palavra de Deus. Queridos, e por fim eu quero deixar para você uma palavra.
tá? Que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, que diz assim: não nos deixemos de reunir como igreja, segundo costumes de alguns, né? Ainda mais quando se aproxima o quê? O dia, Maranata Senhor. Eu quero deixar para vocês agora um beijo do sal. E até a próxima, queridos, e uma boa semana para vocês.